A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento aos nossos devocionais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 9, do versículo 14 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo-os Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Então, meus amados, nós vimos no último vídeo que Deus revelou a sua glória através de Jesus Cristo na transfiguração no monte. Ali no alto daquele monte, os discípulos contemplaram a glória de Deus, viveram uma experiência espiritual maravilhosa, uma experiência que excede todo entendimento, ao vislumbrar aquela reunião entre Jesus, Moisés e Elias. Eles ficaram tão impressionados que eles quiseram construir 3 tendas, uma para cada um, para que aquela experiência jamais acabasse. Mas agora, Pedro, Tiago e João, eles vão sair da contemplação do monte e vão descer para o vale, vão descer para as planícies, e ali imediatamente vão dar de cara com a situação em que os escribas e os mestres da lei estavam discutindo com os outros discípulos que tinham ficado. Como falamos no último vídeo, no vale há muita gente sofrendo uma opressão do diabo, sem conseguir encontrar, inclusive entre os crentes e os cristãos, uma solução para os seus problemas. Assim, aqui aparece um pai sofrendo, um pai desesperado. Ele está sofrendo porque o diabo está destruindo o seu filho e a sua família. Jesus vai dizer que aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios. Eram tantos demônios que a vida daquele garoto e daquele pai estava literalmente um inferno. Os demônios o jogam violentamente no chão, fazem com que ele espume pela boca, jogam no fogo para queimar, jogam na água para afogá-lo. Este pai desesperado representa muitos pais e mães igualmente desesperados por seus filhos, filhos que estão no mundo, nas drogas, nas bebidas e nos vícios. Esse pai buscou a ajuda de alguns discípulos de Jesus, mas aqueles não puderam ajudá-lo naquele momento. Aí nós começamos a fazer uma reflexão, não só a ver com expulsão de demônios, mas nós, como discípulos de Cristo, já tem um vídeo no canal aqui falando como devemos ser discípulos de Cristo. Estamos oferecendo respostas adequadas a uma sociedade que está aflita, uma sociedade que tem pavor, que tem medo de vírus, medo de guerras,
que está sem esperança no futuro? Temos realmente confrontado os poderes do mal? Meus irmãos, não basta apenas ter uma fé superficial, uma fé intelectual, uma fé rasa. Não basta. Nós precisamos de revestimento de poder e de muito poder. Um poder que vem do alto, um poder que vem de Deus. E também nós precisamos de muita ação. No vale, lá no mundo lá fora, há muitas pessoas desesperadas precisando daquilo que nós temos, precisando de Deus, precisando do Espírito Santo de Deus, precisando da palavra de Deus. E nós temos isso, então que possamos levar a essas pessoas. Nós vamos ver que os discípulos ficaram envolvidos numa discussão tola, uma discussão inútil e infrutífera com aqueles que eram opositores da obra. Enquanto isso, o diabo aproveitava a circunstância e agia livremente, sem ser confrontado, como no caso deste garoto. Adivinha se isso ainda acontece hoje em dia? Infelizmente sim, meus amados. Nós vemos aí nas redes sociais infinitas discussões, tolas discussões entre católicos e protestantes, entre neopentecostais e reformados, entre tradicionais e avivados. E assim, infelizmente, os demônios ficam assistindo de camarote e vibrando com todo este mimimi entre os próprios cristãos. E assim também Satanás vai fazendo a festa nos corações ocupados, nos corações insensíveis, nos corações superficiais. E vai arrancando dali aquelas sementes da palavra de Deus que estão sendo lançadas, que estão sendo semeadas. Também tem um vídeo nesse canal que fala sobre a parábola do semeador. Muita discussão, mas pouca unção. Muita discussão, mas pouco trabalho e pouco poder para a obra de Deus, para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Marcos nos mostra aqui nessa passagem o poder destruidor e avassalador das trevas. Mas o foco não são nas trevas, mas sim na cura deste menino. E melhor ainda, não na cura do menino, mas naquele que realiza esta cura, que é o Senhor Jesus. O fato dessa situação estar acontecendo há muitos anos, desde a infância deste garoto, e por ser tão trágica, dá ainda maior ênfase à glória, ao poder e à autoridade de Jesus que nós temos visto várias vezes nesse canal. Satanás ainda continua até hoje investindo nas crianças, infelizmente. Como nós podemos ver aí em ideologias de gênero, em feminismo, em abusos sexuais, feminização dos meninos e por aí vai. E nós, meus amados, não deveríamos ainda mais investir na salvação eterna dessas crianças? Esses meninos deveriam estar cheios do Espírito Santo de Deus e não de demônios. Ao atacar este menino, o diabo também estava destruindo os sonhos de uma família, onde os demônios agem a sinais de grande desespero. Essa é uma situação parecida com a daquela mulher Sírio-Fenícia, que também nós temos um vídeo aqui no canal. Então, esse esperançoso pai vai até Jesus e diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus agora é a última esperança para este pai, mas nós sabemos que na verdade deveria ser a primeira. Então o pai aflito lhe suplica que tenha compaixão deles. Jesus vai dizer a este pai: tudo é possível ao que crê. Deus tem todo o poder e toda a autoridade para reverter qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Mas para isso precisamos crer, clamar a Deus, clamar a Jesus e confiar. E infelizmente esse pai me representa, e acredito que representa muito de vocês, pais, mães, filhos e filhas. Muitas vezes oramos, clamamos e até choramos como este pai: Senhor, eu até creio, não o suficiente, Senhor, mas me ajuda a vencer as minhas dúvidas, a minha pouca fé e a minha incredulidade. Eu oro assim muitas vezes quando passo por situações difíceis, e passo muitas,
mas por causa das minhas fraquezas, algumas vezes a minha fé é tão pequena e eu não consigo descansar plenamente e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Este é o fato, e que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o meu bem e para o seu bem, porque nós amamos a Deus. Por isso devemos orar como este Pai: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Então, Jesus, o Todo-Poderoso, ele vai pegar aquela criança pela mão e vai dizer algumas palavras, algumas poucas palavras: sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Jesus, cuja uma das missões é libertar os cativos, agora ele dá uma ordem a esse espírito surdo e mudo e ele imediatamente sai. Isso nos mostra que Jesus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Assim, o espírito mundo pirraçou o menino, jogou-o violentamente no chão a ponto de que ele parecia estar morto. Mas, porém, contudo, todavia, Jesus o toma pela mão e o devolveu são e salvo a seu pai, assim também como ele fez com a filhinha de Jairo, quando ele trouxe ela de volta da morte. Veja também o vídeo no nosso canal. Não há poder espiritual sem dependência completa de Deus, completa em Jesus, e sem uma vida piedosa diante do Senhor. Sem uma vida de oração não há unção, não há poder. Sempre precisamos orar mais e mais e clamar mais e mais para subir só um degrauzinho a mais na nossa fé. A fé verdadeira olha para as infinitas possibilidades de Deus. Então Jesus diz para o pai deste menino: se podes, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que pedi e dá-se-vos-á, buscar-vos e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Muitos de nós, nesse instante, estamos passando por situações difíceis, ou passaremos em algum momento, mas essas questões só podem ser resolvidas com muita oração e confiança de que aquele que começou a boa obra em mim e em você há de terminar, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim, meus amados, oremos para que o grãozinho de mostarda da nossa pequenina fé vire uma enorme árvore, uma árvore frondosa, uma árvore cheia de frutos, com um coração sincero e desejoso de agradar a Deus acima de todas as coisas. Assim eu oro para que você e sua família sejam grandemente e poderosamente abençoados por Cristo Jesus. Amém.